Olá, meus amigos, tudo bem? O professor Rock aqui, né? Mais conhecido como Veja Bem. Hoje vocês não vão ver esse meu rostinho lindo, não, tá? Só vão escutar a minha voz. Vamos falar hoje sobre o nosso primeiro tópico de Telecomunicações 2, que é a parte de filtros e circuitos osciladores. Bom, a grosso modo, o que é filtro? Basta imaginar o seu coador de café. Não é isso? O que o coador de café ele faz? Ele separa a água do pó, isto é, ele separa aquilo que você deseja daquilo que você não deseja. Então, basicamente, o filtro ele faz isso. Tá legal? Ele vai então filtrar, ele vai deixar passar o que você deseja e vai bloquear aquilo que você não deseja. Tá ok? Bom, os filtros são circuitos destinados então para selecionar uma determinada frequência. Não é isso? E os mais utilizados, né, em telecomunicações, não só em telecomunicações, também em áudio também, a gente usa muito filtro também, tá? Então nós temos os filtros que podem ser passivos e nós temos os filtros que podem ser chamados de ativos. O que são os filtros passivos? Os filtros passivos são aqueles que não apresentam elemento amplificador e o seu ganho ele não passa da unidade. Ou seja, o ganho dele é menor do que 1. Tá? Nós utilizamos, no caso dos filtros passivos, elementos passivos, componentes passivos, né? Resistores, indutores, capacitores, tá ok? Enquanto os filtros ativos são aqueles que possuem um elemento amplificador. Isto é, além dele selecionar a faixa de frequência que você deseja, ele gera um certo ganho, ele amplifica esse sinal. Tá ok? Bom, os elementos usados nos filtros devem ter o seu comportamento dependente da frequência. Né? E desta forma podemos ligar os filtros passivos ao uso de capacitores e indutores, cuja impedância depende da frequência. Né? Impedância é um tipo de resistência, né? Nós chamamos de uma resistência que é chamada que quando você tem uma resistência na corrente alternada. Tá? E você utiliza elementos como capacitores, que apresentam uma reatância capacitiva, e os indutores, que apresentam uma reatância indutiva, nós chamamos isso então de impedância. Tá ok? Bom, a reatância indutiva, tá, é dada por 2πfl, onde XL é a reatância indutiva que é dada em ohms. 2π é 2 vezes 3,14, já que π corresponde a 3,14. F é a frequência, não é isso? Em Hertz. E L é a indutância em R. Né? O L, então, vai ser a minha indutância em R. Bom, na equação 2 aqui, vocês têm a reatância capacitiva, que é o inverso da indutiva. Tá? Porque a reatância capacitiva ela é inversamente proporcional à frequência. Enquanto a reatância indutiva ela é diretamente proporcional, a capacitiva ela é inversamente proporcional. Reatância capacitiva, que a gente chama de XC, né, que é dado em ohms, é igual a 1 dividido por 2π. Né, 2π é 2 vezes 3,14, né, vezes a frequência, não é isso? Vezes o valor da capacitância em Faraday. Tá ok, meus queridos? Bom, os filtros eles são largamente utilizados em receptores de TV, em rádio, em telefonia e etc. Inclusive, uma parte muito importante em um receptor é exatamente essa parte do filtro, onde você vai selecionar a frequência da emissora de TV que você quer assistir, da emissora de rádio que você quer ouvir. Então, ele é muito importante. Tá ok? Bom, nós podemos classificar os filtros em 4 tipos. Nós temos o filtro passa-baixa, o passa-alta, o passa-faixa e o rejeita-faixa. O filtro passa-baixa, né? Vamos falar só da parte dos filtros passivos, tá? O filtro passa-baixa, passivo, tá ok? Ele permite a passagem dos sinais de uma determinada frequência conhecida como frequência de corte. Né? Quando você determina uma frequência, a minha frequência base vai ser essa. Então essa é chamada de frequência de corte. O filtro passa-baixa, tá? Ele vai deixar passar as frequências dessa frequência de corte, tá? Para baixo. Não é isso?
Ela vai, então, nós dizemos então que ele vai deixar passar somente as baixas frequências, tá ok? Aqui nós temos aqui, ó, um gráfico mostrando, tá? Aqui como você vai configurar esse filtro passa-baixa, um resistor em série com um capacitor em paralelo, e aqui vem dizendo aqui o gráfico. A frequência de corte é exatamente no ponto onde a frequência sofre uma atenuação de 3 decibéis. Né? Eu já expliquei a vocês o que é decibel, né? Lá em Telecom, né? Na parte Telecom 1 já foi explicado o que é decibel. Então não vou repetir nisso. Como é que eu calculo então essa frequência de corte? Tá? A frequência de corte é 1 dividido por 2π R vezes C. R é o resistor, o valor do resistor, e C o valor do capacitor. Isso vai me dar o quê? Qual é a frequência de corte que eu estou tendo do meu filtro passa-baixa. Analisando um esquema elétrico, você pode ver que o capacitor, não é isso? Ele está aqui, nesse caso, ele está em paralelo, tá? E enquanto o resistor, ele está em série. Bom, outro tipo de filtro que nós temos, né, do passa-baixa, é feito com indutor e resistor, chamado de RL, tá? Aí você vai usar, né, o outro era RC, né, resistor com capacitor. Esse agora vai ser RL, é um resistor com um indutor. O indutor está em série e o resistor está em paralelo, tá ok? É uma maneira de eu fazer esse filtro, tá ok? Como é que eu vou calcular a frequência de corte? A frequência de corte vai ser o valor do resistor dividido por 2π vezes o valor do indutor. Então é dessa maneira que eu vou calcular a frequência de corte, né, isso de um filtro passivo RL. Nós temos o filtro passa alta. Como o nome está dizendo, tá? Passa alta e deixa passar as frequências de um determinado valor para cima, correto? Então, ela permite a passagem dos sinais a partir de uma determinada frequência, né, conhecida como frequência de corte, e as frequências abaixo dela vão ser atenuadas, só vão passar o quê? As frequências altas. As frequências baixas serão atenuadas. Da mesma forma, eu posso fazer, né, o filtro passa alta, tá? RC, tá ok? Tem aqui, ó. Só que agora, em vez do resistor estar em série e o capacitor em paralelo, agora eu inverto. Agora é o capacitor que fica em série e o resistor é em paralelo. Aqui está o gráfico, né? Eu tenho aqui a minha frequência de corte e da frequência de corte para baixo, os meus sinais eles são atenuados, né? Só vão passar o quê? Os sinais da frequência de corte para cima, não é isso? Outra maneira também, como é que eu calculo aqui a minha frequência de corte? Minha frequência de corte vai ser 1 dividido por 2π R vezes C. Tá? Eu posso também fazer o filtro passa alta usando resistor e indutor, que nem eu fiz no passa baixa, só que agora eu estou invertendo também. Enquanto lá no passa baixa o indutor estava em série e o resistor em paralelo, agora eu inverto. O resistor é que está em série e o indutor ele está em paralelo, tá ok? Bom, existe um outro tipo de filtro, tá? Chamado de filtro passa-faixa. Esse que é o mais utilizado na etapa de sintonia dos aparelhos de telecomunicações, dos receptores, dos televisores, dos rádios. Por quê? Você tem uma infinidade de frequências, né? Das várias emissoras que estão transmitindo a sua programação. E você quer receber apenas a faixa de frequência de uma determinada emissora, né, de um determinado canal. Então você faz isso através do filtro chamado de passa-faixa. Tá ok? Eles são baseados no fenômeno da ressonância de um circuito LC. Então aqui vocês têm, né, a ressonância em série, o resistor, o indutor e o capacitor, todos eles ligados em série. Tá ok? Como é que eu calculo a frequência de ressonância? Né? A frequência de ressonância vai ser 1 dividido por 2π, né? Que é 2 vezes 3,14, né? Vezes a raiz quadrada do indutor, né? Do valor do indutor, vezes o valor do capacitor.
Tá ok, meus queridos? É assim então que eu calculo. Bom, aqui está o gráfico, né, da curva de resposta de um filtro passa-faixa. Ele vai atenuar as frequências, né, de um valor para baixo. Ele vai, né, que a gente chama de corte inferior. Que agora eu vou ter, na realidade, duas frequências de corte. Uma chamada de corte inferior, que vai atenuar os sinais de um determinado valor para baixo, e a frequência de corte superior, que vai atenuar, né, os sinais de uma determinada frequência para cima. Só vai passar o quê? A frequência intermediária. Tá ok? Então está aqui, né, uma representação de uma ressonância em paralelo, né? Lá em cima eu mostrei a ressonância em série. Agora aqui embaixo vocês estão vendo a ressonância em paralelo. Agora os três elementos, né, formando um circuito RLC, agora eles estão em paralelo. Tá ok? Bom, e existe um outro que ele faz exatamente o contrário. Em vez dele deixar passar, né, uma determinada frequência entre um valor mínimo e um valor máximo, esse agora vai fazer o contrário, ele vai bloquear esse valor, só vai deixar passar os valores mais altos e os valores mais baixos. Esse filtro é chamado de rejeita-faixa. Ele é muito utilizado quando você tem um sinal que está causando um ruído, né, que vulgarmente as pessoas chamam de interferência, né, mas há uma diferença entre interferência e ruído. Tá? A interferência é quando os sinais, né, caminham juntos sem que um atrapalhe a compreensão do outro. Então você pode, por exemplo, ouvir 2, 3 emissoras de rádio simultaneamente, sem que uma emissora atrapalhe a transmissão da outra. Isso é uma interferência. Agora, quando um sinal atrapalha o outro, ele está causando um ruído. Exemplo, você está vendo o televisor, alguém liga uma batedeira, um liquidificador na cozinha e a imagem fica toda ruim. Né? Aí todo mundo diz, está dando interferência. Não, 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 não. Está dando um ruído. Tá? E as pessoas têm, então, essa mania de confundir, né, ruídos com interferências. Então, esse filtro rejeita-faixa, ele pode ser utilizado, tá, como um filtro, né, como um bloqueador de determinados sinais que estão atrapalhando a sua recepção de sinais. Tá? Então, aqui na figura, né, nessa figura aqui de baixo, aqui é a figura 14, vocês têm, né, o exemplo de um filtro rejeita-faixa. Um resistor em série, né, e em paralelo tem um indutor com um capacitor, que estão ligados em série entre si aqui. Né? Aqui está o gráfico, né, com a curva de resposta. Agora, a frequência de corte, né, que a gente chama de corte superior e inferior, né, tem gente que chama de corte 1, corte 2, né? Agora você vai ter, então, tá, uma frequência mínima e uma máxima, que vai ser rejeitada a faixa de frequência, né, isso, de frequência, né, entre esses dois valores, só vai passar o quê? As frequências inferiores e as frequências superiores. Tá ok? Então esses são os 4 tipos de filtros que nós temos. Vamos falar agora sobre circuitos osciladores. Em primeiro lugar, um oscilador pode ser definido como um circuito eletrônico que, simplesmente sendo alimentado por uma fonte de corrente contínua, consegue manter em sua saída uma tensão senoidal. Então ele vai pegar, embora ele esteja sendo alimentado, tá, por uma fonte contínua, ele consegue gerar um sinal, não só senoidal, mas qualquer outro tipo de sinal que seja alternado. Tá? Pode ser, de repente, um dente de serra, pode ser uma onda triangular, pode ser uma onda quadrada, entendeu? Ou pode ser uma onda senoidal mesmo, né? Quando a saída, né, quando o sinal de saída é aplicado na entrada, temos o que nós chamamos de realimentação. Então, o circuito oscilador basicamente é formado por um amplificador e um circuito, né, um circuito ressonante e uma malha de realimentação. Então, nós temos, né, osciladores, né, a 3 impedâncias. Né? Aqui nós vamos ver aqui alguns tipos de osciladores. Nós temos o oscilador Hartley. Tá? Aqui está, né? Ele é formado por 2 indutores, tá legal? E um capacitor, como está aqui na figura. Aqui você tem aqui, né, um circuito amplificador, né, tal, né, que está fazendo a realimentação, né, um circuito que está fazendo a realimentação, né, do meu circuito ressonância do oscilador Hartley.
Como é que eu calculo nessa frequência de ressonância, né? Que nem lá em cima, né? Frequência de ressonância, como eu já falei anteriormente, né? É 1 dividido por 2π vezes a raiz do indutor vezes o valor do capacitor. Tá ok? Bom, e aqui como estou usando dois indutores, tá? L1 e L2, esse indutor aqui vai ser o quê? A soma dos dois indutores, né? Do valor dos dois indutores, já que eles estão em série. Os indutores, quando estão em série, para você saber qual é a indutância, que a gente chama de indutância total, né? Ou equivalente, você vai somar o valor dessas duas indutâncias. Outro oscilador que nós temos é o oscilador Colpitts, tá? Agora ele utiliza duas capacitâncias, né? Você tem aqui, ó, e usa aqui um FET como amplificador, como um circuito amplificador. Mesma coisa, né? Para calcular a frequência de ressonância, né, vai ser 1 dividido por 2π vezes a raiz de L vezes C. Só que agora eu estou usando dois capacitores. Aí, quando o capacitor, como eles estão em série, o que vai acontecer? Como é que eu calculo, tá, o capacitor equivalente? É a multiplicação do valor dos dois capacitores dividido pela soma dos dois capacitores. Não é isso? Quando eles são iguais, basta você pegar o valor do capacitor e dividir por 2. Mas se eles forem de valores diferentes, você vai pegar o valor de cada capacitor, vai somar os dois, não é isso? Desculpa, vai multiplicar os dois e vai dividir pela soma dos dois. Tá? É a multiplicação dividido pela soma. Nós temos o oscilador chamado Armstrong. Tá? Ele é formado por um capacitor e um transformador. E a realimentação é tirada do enrolamento secundário do meu transformador, como o circuito aqui demonstrado, tá? Aqui nessa figura aqui. Isso aqui você vê que eu tenho aqui um transformador L1 e L2, são os enrolamentos do transformador. Um enrolamento primário ou enrolamento secundário. Tá ok? Mesma coisa, né? Para calcular a frequência de ressonância, é só pegar 1, dividir por 2π, vezes a raiz de L vezes C. E nós temos o oscilador também chamado de clap, né? O clap, né? Clap. Eu não sou muito bom em inglês não, tá? Vocês sabem disso, né? Vocês já viram nos outros vídeos que o meu inglês não é muito bom. Esse tipo de oscilador ele é uma sofisticação do oscilador Colpitts, tá? Onde é acrescentado um capacitor em série com indutor, tá? Que vai gerar uma maior estabilização no oscilador, né? Fazendo um circuito mais preciso. Tá legal? Então tá aqui a figura dele. Tá? Então nós temos aqui esse capacitor, né, que a gente usa aqui, que a gente chama de, né, esse C que está como CO, né, aqui, né, que é esse capacitor aqui, tá? Ele deve ser menor do que os outros dois capacitores, tá legal? E para você calcular a sua frequência de ressonância, é 1 dividido por 2π vezes a raiz do indutor, vezes o valor desse capacitor que você está acrescentando no circuito. Tá ok? E nós temos um oscilador chamado de oscilador a cristal. Tá? É muito utilizado, inclusive, quem gosta de radiocontrole, né? Carrinhos de controle remoto, aviões, né? Ali onde você tem o transmissor, é isso, você usa ali o receptor, você usa um cristal, porque ali a frequência ela tem que ser muito precisa, não pode sofrer oscilações, entendeu? Devido de repente, a um problema na alimentação, entendeu? De cair a tensão e vir a variar, né, o valor dessa frequência. Então, o oscilador a cristal não, ele mantém sempre constante, né? O oscilador a cristal, ele utiliza uma ressonância de um cristal, não é isso? Que a gente chama de piezoeletrônico, tá? E para criar um sinal elétrico com uma frequência bem precisa, tá? Muito bem precisa. Tá? E também posso utilizar, né, o cristal piezoelétrico mais utilizado é o quartzo. Tá? Bom, até aqui o desenhozinho, né, de um oscilador a cristal, tá bonitinho, tá ok? Aqui tem, né, a aplicação dele, né, de um oscilador utilizando o cristal, é isso, como elemento que vai gerar essa frequência. Tá ok, meus queridos? Bom, no que diz respeito ao tópico 1 de
Telecomunicações 2. É isso que eu tinha que falar para vocês, tá? Não se esqueçam de dar uma olhadinha lá embaixo no final do vídeo, tá ok? Que sempre tem uma informação importante para vocês. E aguardo vocês na próxima, tá ok? Um abraço.